Você já sentiu que alguém estava torcendo pelo seu fracasso em silêncio? Já confiou em pessoas que sorriam para você enquanto te traíam pelas costas? Se sim, você sabe que lidar com gente falsa não é apenas uma questão emocional. É uma questão de sobrevivência mental, espiritual e até profissional. Vivemos em um mundo onde muitos falam de lealdade, mas poucos praticam. Onde relações são construídas por conveniência e destruídas por vaidade. Onde elogios escondem inveja, abraços mascaram competição e alianças se desfazem ao primeiro sinal de dificuldade. É duro, mas é real. A filosofia estoica não oferece consolo barato. Ela não manda você perdoar e esquecer. Ela te ensina a enxergar, a entender o jogo, a manter a sua integridade em um ambiente contaminado por máscaras e intenções ocultas. E, acima de tudo, ela te prepara para não ser mais uma vítima, mas alguém que conhece o terreno que pisa e escolhe suas batalhas com sabedoria. O que você vai ver aqui não é um manual de ingenuidade, é um chamado à consciência. A partir de agora, cada capítulo será uma provocação, uma estratégia, uma forma de fortalecer sua mente para que você pare de se surpreender com a maldade alheia e aprenda a lidar com maturidade. Antes de seguirmos, te peço duas coisas. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito o nosso conteúdo a alcançar pessoas que também precisam desse conteúdo. Agora vamos ao primeiro ponto, e que ele seja a base sólida para tudo que vem depois. Você precisa parar de se surpreender com o comportamento das pessoas. Isso não significa perder a capacidade de se relacionar, mas sim ganhar a habilidade de reconhecer padrões. E o primeiro padrão que você precisa aceitar, não ignorar, não justificar, mas aceitar, é que a falsidade é parte do jogo da vida. Grande parte do seu sofrimento vem da expectativa de que os outros ajam como você agiria. Você se entrega, você cuida, você é transparente e espera-o, mesmo em troca. Mas o mundo não funciona em troca. Ele funciona em verdade. E a verdade é que nem todo mundo é honesto. Nem todo mundo é digno da sua confiança. Você vai cruzar com gente que te elogia para ter acesso ao que você tem. Vai lidar com colegas que se aproximam só quando precisam. Vai conviver com familiares que competem com você, mesmo sem admitir. E sim, vai amar pessoas que te traem sem pensar duas vezes. Negar isso é pedir para continuar sendo ferido. A filosofia estoica nos alerta. Não deseje que as coisas sejam como você quer, deseje que sejam como são, e você terá paz. Essa não é uma frase de conformismo, é uma orientação estratégica. Só quando você enxerga a realidade como ela é, consegue fazer escolhas com base nela. Quando aceita que a falsidade existe e que pode vir de qualquer lugar, você não se fecha, mas se prepara. Não endurece o coração, mas fortalece o critério. Isso exige mais do que inteligência. Exige vigilância. Você precisa aprender a observar o que as pessoas mostram, não o que você quer acreditar sobre elas. Palavras são fáceis. Presença, constância, coerência. Isso sim revela caráter. Deixe de lado a ideia de que todo mundo tem um bom lado. Isso é papo de quem ainda não apanhou o suficiente. A vida real exige discernimento. Nem todos merecem a sua energia. Nem todos devem ter acesso à sua vida. Bons limites são escudos, não prisões. Esse é o primeiro pilar. Pare de romantizar. Pessoas falsas sempre existiram e sempre existirão. O que você precisa decidir é se vai continuar sendo manipulado por elas ou se vai aprender a identificá-las antes que causem estrago. Agora que você entendeu que a falsidade faz parte do jogo, a próxima pergunta é inevitável. Como se proteger sem se tornar amargo? Como manter sua paz sem deixar que os outros abusem dela? É aqui que entra o segundo conselho estoico. Desconfie do elogio fácil e do excesso de proximidade repentina. Agora, com essa consciência ativa, você precisa entender como a falsidade se manifesta. E uma das formas mais perigosas, porque se disfarça de bondade, é o elogio fácil. Existe um tipo de pessoa que não elogia por admiração, mas por interesse, que se aproxima com palavras doces, promessas de parceria, gestos encantadores. Tudo parece sincero, até que você perceba que esse encanto todo tem prazo de validade
Ele dura até você parar de servir aos interesses dela. O elogio fácil é uma armadilha. Para os despreparados, é um afago que, para quem está carente, pode parecer afeto, mas não se engane. Quem te elogia demais sem te conhecer está tentando comprar sua confiança antes de conquistá-la. Quem se aproxima rápido demais, sem tempo ou vivência ao seu lado, está mais interessado no acesso do que na sua essência. A filosofia estoica nos lembra: não aceite elogios com facilidade. O mesmo que hoje te exalta, amanhã pode te ferir. E é exatamente assim que funciona. O mesmo tipo de pessoa que te enche de palavras bonitas no início é o primeiro a te abandonar, ou pior, te apunhalar, quando não há mais o que ganhar com você. E isso não significa virar alguém paranoico, mas sim alguém atento. Pessoas confiáveis não precisam forçar proximidade. Elas chegam com calma, demonstram consistência, agem com verdade. Já as que vêm rápido demais, elogiando demais, se oferecendo demais, essas estão querendo algo, e geralmente não é amizade. É acesso, influência, status, informações, ou simplesmente usar a sua presença para alimentar o próprio ego. Você não deve ser seduzido pela facilidade da conexão. Relações sólidas não nascem da noite para o dia. Elas se constroem com tempo, com respeito mútuo, com verdades ditas e atitudes sustentadas. A pressa dos outros não pode ser sua urgência. Desenvolva o hábito de observar em silêncio. Veja como a pessoa se comporta quando você não oferece nada. Veja se ela continua presente mesmo quando você não está, no centro das atenções. Veja se ela é capaz de discordar de você sem se afastar, ou se o elogio era só um disfarce para manipulação. Falsidade tem uma característica: ela exige cenário. Só se sustenta enquanto houver plateia, vantagem ou conveniência. Quando esses fatores somem, a pessoa some junto. E é aí que você entende quem realmente estava ao seu lado e quem só estava ali por conveniência. Essa sensibilidade para detectar o falso entusiasmo precisa ser desenvolvida com disciplina. Porque a verdade é que, muitas vezes, você quer acreditar naquele elogio. Você precisa daquela validação. Está em um momento vulnerável, cansado, querendo alguém que veja seu valor. E é exatamente aí que os manipuladores agem, quando você está emocionalmente exposto. Por isso a proteção começa dentro. Quando você passa a se conhecer, a se valorizar de forma sólida, você não precisa que ninguém diga quem você é. Você reconhece elogios verdadeiros, mas não depende deles, para se sentir inteiro. E quando você deixa de depender, você passa a enxergar com mais clareza. Você percebe que há uma diferença gritante entre quem te admira e quem quer te usar, entre quem elogia para somar e quem elogia para seduzir. Essa percepção não nasce da malícia, mas da maturidade, e ela é o que separa os que caem em ciclos repetitivos dos que começam a selecionar melhor com quem andam, porque no fim das contas, o problema nunca foi receber elogios. O problema é acreditar em todos vindo de qualquer um. Agora que você aprendeu a reconhecer os falsos aliados, aqueles que se aproximam rápido demais, falam demais e elogiam sem critério, é hora de fortalecer o seu escudo interno. No próximo capítulo, vamos falar sobre o autocontrole emocional, porque diante da falsidade, o que você sente pode te trair mais do que o outro fez. E o terceiro conselho estoico é claro: não entregue seu poder emocional a ninguém. Agora vem a parte mais difícil. Não dar ao outro o poder de te desequilibrar, porque é aí que muitas pessoas se perdem. Identificam a falsidade, percebem a traição, mas desabam emocionalmente. Se consomem em raiva, sede de vingança, impulsos descontrolados. E nesse momento, entregam exatamente o que o outro queria: seu descontrole, sua instabilidade, sua paz jogada no lixo. O problema não está apenas na pessoa falsa, está no que você faz depois que a máscara cai. O terceiro conselho estoico é um divisor de águas. Aquele que é provocado e reage como esperado está nas mãos do outro. Você pode ter razão, pode ter sido traído, humilhado, manipulado, mas se perde o controle, você também perde o foco. E quando isso acontece, o falso vence duas vezes. Primeiro pela ação, depois pela sua reação.
Você precisa aprender a manter o sangue frio quando tudo em você grita por justiça. Quando a vontade é de expor, responder, gritar, provar seu valor. Mas quem reage no calor da emoção, quase sempre entrega mais do que deveria. E pior, compromete sua imagem, sua credibilidade e, muitas vezes, sua estratégia. Não se trata de engolir sapos. Trata-se de entender que quem tem autocontrole tem poder. O silêncio firme desestabiliza mais do que o grito desesperado. A ausência calculada dói mais do que a presença reativa. A serenidade de quem sabe o que faz vale mais do que a impulsividade de quem só quer desabafar. Você não está em guerra com a pessoa falsa. Você está em guerra contra a necessidade de provar algo para ela. E enquanto você gastar energia tentando se justificar, expor, convencer, estará jogando no campo do outro. O jogo muda quando você para de reagir e começa a agir. Quando você percebe que a melhor resposta, muitas vezes, é crescer em silêncio, fechar portas com firmeza e seguir o seu caminho com inteligência. Controle emocional não é frieza, é maturidade. É saber a hora de falar, a hora de se calar e, principalmente, a hora de sair de cena com dignidade. Agora que você entendeu que autocontrole é seu maior escudo contra pessoas falsas, precisamos dar o próximo passo, fortalecer os seus critérios. Porque não basta afastar o que é tóxico, é preciso parar de permitir que isso entre. No próximo capítulo, o quarto conselho estoico te ensina a selecionar melhor as pessoas com quem anda, porque a lealdade começa na escolha. Você já sabe que não pode controlar quem é falso, mas pode controlar como reage. Agora chegou a hora de dar um passo ainda mais inteligente. Evitar que essas pessoas entrem na sua vida em primeiro lugar. Grande parte das dores emocionais que enfrentamos não vem da maldade do outro, mas da nossa própria negligência em selecionar quem deixamos se aproximar. Você não precisa ser amigo de todo mundo. Você não precisa ser acessível a qualquer um. Você não tem a obrigação de manter vínculos que ferem a sua paz só porque tem história com alguém. Muitas vezes, o que você chama de decepção foi, na verdade, um erro de julgamento lá no início. Um descuido, um deixa pra lá, um sinal ignorado, uma frase abafada com risadas, um desconforto que você engoliu. E cada vez que você fingiu que não viu, a falsidade ganhou espaço. Falsidade se alimenta de brechas, e sua missão, a partir de agora, é fechar cada uma delas. A filosofia estoica nos dá a direção. Fuja da companhia daqueles que tornam sua alma inquieta. Simples assim. A convivência precisa ser um espaço onde sua alma respira. Onde você não precisa se explicar o tempo todo. Onde você pode ser inteiro, sem medo, sem máscara, sem jogo. Se a presença de alguém constantemente te faz duvidar de si mesmo, te enfraquece, te esgota, essa pessoa não merece permanecer. Você precisa entender que nem todo mundo está no mesmo estágio de consciência que você, e que isso não faz de você melhor ou pior, apenas mais seletivo. Ser seletivo não é arrogância, é responsabilidade, porque cada pessoa que entra na sua vida vai afetar seu tempo, sua energia, seu foco e principalmente seu emocional. Pare de manter gente perto por pena, por costume, por história. Pessoas mudam, máscaras caem, e você precisa ter coragem de dizer: isso não me serve mais. Mesmo que doa, mesmo que você fique mais sozinho por um tempo, porque estar sozinho por escolha é muito melhor do que mal acompanhado por fraqueza. Seu círculo íntimo precisa ser formado por gente que respeita seus limites, que não joga contra, que não torce em silêncio para você tropeçar. Não aceite menos do que isso. Você não precisa se explicar para quem realmente te conhece. Não precisa se proteger de quem é de verdade. E não precisa insistir onde você já foi descartado emocionalmente. Depois de aprender a filtrar quem caminha ao seu lado, existe um movimento silencioso que precisa acontecer dentro de você, a reconstrução da confiança. Porque depois de lidar com gente falsa, é natural se fechar, duvidar de todo mundo e até desacreditar de si mesmo. Mas o quinto conselho estoico é claro: fortaleça a si mesmo antes de buscar segurança no outro. Quando você é ferido por pessoas falsas, é quase instintivo levantar muros. Você endurece,
Fecha a porta até para quem quer ajudar. Começa a tratar todos como ameaça e, sem perceber, se transforma em alguém frio, cético, desconfiado até da bondade genuína. Mas aqui está a verdade incômoda. Quem vive em alerta constante nunca relaxa, nunca confia e nunca constrói. Você não pode deixar que a traição de um crie um exército de fantasmas na sua mente. Você não pode permitir que a ferida aberta por um falso amigo determine a forma como você se relaciona com o mundo. A proteção que paralisa é apenas um disfarce de medo. E o medo, quando governa, te impede de ver quem é verdadeiro. É por isso que o quinto conselho estoico não fala sobre vigiar o outro, mas sobre fortalecer a si mesmo. A verdadeira liberdade é ser senhor de si, diz Epicteto. E isso significa se tornar emocionalmente sólido, de forma que você não precise colocar sua segurança nas mãos dos outros. Quem confia em si mesmo não é ingênuo, é estável. Sabe reconhecer sinais, sabe se retirar quando necessário, sabe observar sem absorver tudo. Mas também sabe deixar espaços abertos para relações saudáveis crescerem, porque estar sempre na defensiva é também uma forma de se sabotar. Você precisa de equilíbrio, nem abrir demais, nem se fechar completamente. E esse equilíbrio nasce da sua capacidade de lidar com o erro do outro sem deixar que ele destrua o que é seu. Sim, você vai se decepcionar de novo, mas você não precisa ser destruído por isso. Sim, alguém pode te enganar, mas você não precisa carregar o peso da culpa por confiar. Maturidade emocional é saber que a traição do outro é problema dele, e a sua resposta a ela é responsabilidade sua. O que te protege não é desconfiar de todo mundo. É saber que, mesmo que tentem te derrubar, você não cai fácil, porque você se conhece, porque você se fortaleceu, porque você construiu por dentro uma estrutura que ninguém de fora pode demolir. Quando você vive assim, com firmeza e leveza ao mesmo tempo, você se torna imune à manipulação emocional. Não porque ninguém tente, mas porque ninguém consegue. Mas mesmo com toda essa blindagem interna, ainda há um ponto sensível onde pessoas falsas adoram atacar: a sua reputação. Elas mentem, distorcem, criam histórias para te desestabilizar. No próximo capítulo, vamos falar sobre como lidar com a malícia que tenta manchar seu nome e o conselho estoico que ensina: não gaste energia tentando limpar o que o tempo revela por si só. Em algum momento, alguém vai tentar manchar seu nome, vai espalhar mentiras, distorcer conversas, plantar dúvidas. Vai fazer isso de forma sutil ou escancarada, dependendo da covardia. E você vai sentir vontade de reagir, de se explicar, de provar cada detalhe da sua versão. Mas aqui está a verdade dura que poucos aceitam. Quem te conhece não precisa de prova, e quem acredita em mentira não merece explicação. As pessoas falsas não atacam apenas pelas costas, elas atacam a sua imagem, porque sabem que uma vez que alguém desconfie de você, parte da guerra está vencida. Elas não querem apenas te atingir, elas querem que você se perca tentando limpar o que o tempo revelaria naturalmente. E é aí que entra o sexto conselho estoico. A opinião dos outros não define quem você é. O tempo, sim. Essa frase, quando internalizada, é libertadora, porque ela te tira do ciclo de desespero por validação e te coloca no caminho da integridade silenciosa. Você deixa de ser refém da versão que os outros contam sobre você e passa a se concentrar naquilo que realmente constrói a sua reputação, o seu comportamento. Reputação não se defende com discursos, se sustenta com conduta. Você não precisa correr atrás de cada pessoa que ouviu uma mentira sobre você. Quem quiser te conhecer, que observe sua vida. Quem quiser te julgar, que o faça de longe, porque perto não faz falta. A verdade não precisa de aplauso imediato. Ela é como uma semente. Exige tempo, mas cresce firme. Já a mentira, por mais espalhada que seja, carrega uma instabilidade invisível. Ela depende de manutenção constante, de novas distorções, de gente pequena que sustente o enredo. E isso, mais cedo ou mais tarde, desaba. Então, respire fundo. Não entre no jogo. Não rebaixe sua energia para provar algo a quem não merece seu esforço. Seja discreto, seja coerente, seja paciente.
Aqueles que estão com você de verdade sabem quem você é. E os que não sabem, um dia vão perceber, mesmo que tarde demais. A falsidade pode até gritar mais alto por um tempo, mas a verdade permanece de pé quando todos os teatros caem. Agora que você aprendeu a não ceder à armadilha de se explicar para quem torce pela sua queda, chegou a hora do último e mais importante conselho. Porque no fim das contas, nenhuma estratégia é mais poderosa do que essa: não se tornar como aqueles que te feriram. No próximo e último capítulo, vamos falar sobre como manter a sua essência intacta e por que o maior ato de força é continuar sendo você, mesmo depois de tudo o que você viveu, mentiras, manipulações, traições silenciosas. É natural pensar: nunca mais vou confiar em ninguém. Agora vou tratar todo mundo com frieza. Se quiserem guerra, terão guerra. E é nesse momento que você precisa parar, respirar e decidir quem você quer se tornar a partir disso. Porque essa é a última armadilha de quem te feriu: te transformar na pior versão de si mesmo, te fazer carregar a mesma armadura que eles vestem, te endurecer a ponto de perder aquilo que te faz forte de verdade, a sua essência. Você não precisa se vingar, não precisa entrar no jogo sujo, não precisa provar que também sabe ser cruel. A verdadeira vitória é continuar sendo justo em um mundo de farsas. É seguir íntegro quando tudo ao redor tenta te corromper. É manter o coração limpo, não ingênuo, mas limpo. A filosofia estoica fecha esse ciclo com clareza. A melhor vingança é não se assemelhar àqueles que causaram o mal. Esse princípio não é sobre passividade, é sobre soberania interior. Você não se rebaixa, você se eleva. Você não responde com a mesma moeda, você muda de moeda. Você não vive no mesmo nível, você muda de plano. Gente falsa vive da repetição, provoca, fere, manipula, acusa, mente. Mas você tem escolha. Pode transformar cada golpe em consciência, cada traição em critério, cada dor em firmeza, e seguir com paz, com clareza e principalmente com a cabeça erguida. Porque quem vive com consciência não precisa se sujar para vencer. Vence no silêncio, na verdade sustentada no tempo, na retidão que não vacila mesmo diante do caos, e na capacidade rara de olhar para si mesmo no espelho e reconhecer alguém que não traiu seus próprios valores para agradar, se vingar ou se defender. Você não precisa se tornar frio, precisa se tornar forte. E força nesse mundo é ser verdadeiro num mar de máscaras. É seguir com leveza quando todos esperam que você se transforme em pedra. Agora que você conhece os 7 conselhos estoicos para lidar com pessoas falsas e traiçoeiras, a decisão está nas suas mãos. Você vai continuar reagindo como vítima ou vai assumir o controle da sua postura, do seu espaço, das suas relações? Você vai repetir padrões ou vai se tornar alguém que inspira firmeza, critério e presença real? Compartilhe esse conteúdo com quem precisa acordar para a vida. Comente abaixo: eu sou blindado contra a falsidade. E se ainda não fez isso, se inscreva para receber mais reflexões que vão direto ao ponto, sem máscaras, sem romantismo, com verdade e propósito. Você não está sozinho. E quanto mais gente consciente caminhando firme, menos espaço haverá para os disfarces vencerem. Não deixe de conferir o e-book Manual do Autoconhecimento. O link está no comentário fixado. Ele é o empurrão que falta para você se conhecer de verdade e viver com mais leveza. Não perca tempo. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.